Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Natália Matos, eu sou uma das residentes de Química da UF, estou atuando no Pedro II. Eu, junto com o meu grupo, formado pelo Daniel Novaes, o Matheus Leguizamão e o Matheus Souza, junto com o auxílio dos professores Alan Campos e Anderson Duarte e da coordenadora Maura Ventura, vamos apresentar para vocês aqui mais uma explicação de um dos experimentos caseiros realizados para a primeira série. Então vamos começar. Para esse experimento, o assunto que vai ser abordado vai ser indicadores ácido-base. E o experimento utiliza um indicador natural que é o repolho roxo. O objetivo desse experimento foi justamente preparar o repolho roxo e utilizá-lo para poder verificar as diferentes características ácidas ou básicas das diferentes soluções pelas diferentes colorações dessas soluções. Os materiais que foram utilizados para esse experimento foram copos descartáveis de plástico, repolho roxo, limão, vinagre de álcool, acetona, álcool 70%, água, bicarbonato de sódio, detergente e sabão em pó. Aqui tem algumas imagens, deixa eu mostrar aqui com o ponteiro laser, de algumas soluções que a gente utilizou. Então, por exemplo, limão. O limão, quando a gente coloca algumas gotas do repolho roxo numa solução de limão, você vai observar uma coloração vermelho forte, do vinagre um vermelho mais fraco, da acetona já é um rosinha, do álcool e da água parecido, um roxo, do bicarbonato de sódio já muda bastante, já é um verde mais forte, e do sapólio é um verde mais forte ainda, né? E aí, então, surge a questão, né? Por que essa diferença? E aí, então, o resultado observado foi as diferentes cores das diferentes soluções. Isso acontece por quê? Isso acontece, pessoal, porque essas soluções têm diferentes características ácidas ou básicas, ou seja, algumas soluções são consideradas ácidas e outras são consideradas básicas. Uma das formas de avaliar isso é pelo valor de pH dessas soluções. Então, existe uma escala de pH. Então, por exemplo, escala de acidez e basicidade de acordo com o pH varia aqui entre 0 e 14, sendo que 7 indica uma solução neutra, então, por exemplo, a água pura é uma solução neutra. É importante observar que nesse experimento não foi utilizado água pura, né? Foi utilizada água de torneira normal, que é um pouquinho diferente da água pura, mas tem um pH próximo do neutro, parecido. E aí, então, uma solução que tem pH abaixo de 7, ela é considerada ácida, acima de 7, ela é considerada básica. Quanto mais abaixo de 7, né, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ou 0, ela é considerada mais ácida. Então, por exemplo, uma solução que tem pH 0 é bem mais ácida que uma solução que tem pH 6. Quanto mais acima de 7, tem um aumento da basicidade, ou seja, maior o caráter básico. Então, por exemplo, uma solução de pH 9, ela é mais básica que uma solução de pH 8. E por aí vai, ok? E aí, então, de acordo com esse valor de pH para diferentes substâncias, dá para concluir se uma substância ela é ácida ou básica, ou uma solução. E aí, então, por exemplo, aqui tem alguns exemplos. Se tem uma solução aquosa, né, uma solução de água do ácido clorídrico concentrada, você vai observar que o pH dessa solução é próximo de 0, ou seja, bem ácido. O suco de limão, que a gente observa aqui nesse experimento, tem um pH entre 2 e 3. O vinagre entre 3 e 4. O bicarbonato de sódio, que a gente também vê nesse experimento, já é diferente, ó, já mudou, está acima de 7, então tem caráter alcalino, que é a mesma coisa que básico. Tem um pH aqui entre 8 e 9. E para várias substâncias aqui a gente pode observar sua característica ácida ou alcalina de acordo com esse valor de pH. E
Então, nesse nosso experimento, foi observado o seguinte: o limão, que tem um caráter bem ácido, né? A gente viu aqui o pH dele é entre 2 e 3. Quando você utiliza repolho roxo, tem uma coloração o quê? Vermelha escura. Agora, o vinagre, que é um pouquinho menos ácido, o pH está acima, né? Entre 3 e 4, mas também tem caráter ácido, também tem uma coloração avermelhada, porém um pouquinho menos intensa do que esse vermelho aqui do limão. Agora, a acetona, o pH da acetona é entre 5 e 6, certo? Então, a acetona é menos ácida do que o vinagre e o limão, então a coloração já cai, ó, já sai de vermelho forte para um rosinha mais claro. Para o álcool, o pH do álcool varia um pouco, mas normalmente está acima de 6, entre 6 e 7, geralmente um pouco abaixo da água. Então dá para observar aqui, ó, uma coloração rosa, uma coloração roxa, um pouquinho mais parecida com a da água, mas um pouquinho mais clara. O da água, né, que tem pH próximo de 7, no caso água de torneira, já é uma coloração roxa mais escura. O detergente, que tem um pH básico, né, uma substância básica, então tem pH ali em torno de 8, dá para observar uma coloração roxa mais forte. O bicarbonato de sódio já aumenta, ó, a gente viu aqui, ó, aqui, solução de bicarbonato de sódio, ó, esse aqui é o bicarbonato de sódio. Tem um pH entre 8 e 9, já é um pouco maior do que o do detergente. E aí, então, a coloração já muda bastante, já fica um esverdeado, né? E, em compensação, quando é utilizado o sapólio, né, o sabão em pó, que tem um pH bem mais básico, acima de 11, entre 11 e 12, tem uma coloração verde mais forte aqui, certo? Um verde bem mais intenso. Então, o que se pode concluir desse experimento? O indicador ácido-base ele serve justamente pela variação de cores, né, das diferentes soluções. Repara que todas essas soluções aqui, elas têm coloração incolor, né? Se botar assim água, todas elas seriam incolores, a maioria. E aqui, quando você bota um indicador ácido-base, você observa uma coloração característica. Então, quanto mais ácido é, no caso o limão é o mais ácido daqui, né? A acidez vai daqui para cá, o mais ácido e o mais básico. Quanto mais ácido, a coloração é o vermelho mais forte. Quanto mais básico vai variando, ó, ficando rosa, roxo, até o verde forte, que é o do mais básico. Então é isso, gente. Muito obrigada.